Oi, gente! Chegamos aqui com o podcast preferido de vocês, Conexões e Desconexões. E hoje a gente vai ser um episódio que foi o motivo da gente ter criado esse podcast, que é falar mal das coisas. Então a gente vai falar mal de destinos, de lugares, de coisas que acontecem em viagem. Ideias e conceitos que as pessoas também têm. Exatamente. Então, com base no quê? Nas vozes da nossa cabeça. Não. A base que a gente vai usar é a experiência que a gente já teve, né? Que juntas, acho que se juntar os países que a gente conhece aí, a gente já conhece mais de 40, a Moná já conhece mais de 50. Então, acho que a gente já tem uma noção aí boa do mundo para falar mal de algumas coisas. E falaremos. E vocês também, ó, aproveita para curtir, enfim, o vídeo, mandar para os amigos, parentes, todo mundo. Se inscreve no canal, ajuda a gente também. E quem quer falar sempre com a Mariana, ela está praticamente 24 horas ao vivo no Instagram. Sempre lá. Fala aí para eles seu Instagram. Roteiros Possíveis Viagens, que também é meu ateliê de viagens, que eu tenho junto com o André, que está aqui atrás das câmeras, onde a gente planeja viagens também para todo o canto do mundo. Então hoje a gente vai juntar a experiência que a gente tem como viajante, a minha experiência como profissional, e vamos falar mal. Hoje é para falar mal. E se você não concorda, deixa nos comentários que dá engajamento. Não, é sempre legal a gente ouvir a opinião também das pessoas, porque assim, engraçado que a gente já foi para vários lugares repetidos e a gente tem a mesma impressão também dos lugares, então não é que assim, a gente também tem assim, sabe, um viés errado, outras coisas. Quer dizer, se a gente acha a mesma coisa, é porque tem um fundo de verdade. Sim, se nós duas já fomos para o mesmo lugar, temos opiniões parecidas e temos as mesmas impressões, é porque também a gente, né, estamos certas. Estamos falando verdades. Estamos falando verdades, nada assim também tirado da nossa cabeça, né? Sim, a gente vai começar falando do quê? Da Itália, porque tudo foi esse podcast, quem assistiu desde o início sabe que a gente queria falar mal de quê? Da Itália. E vamos começar. Gente, o lugar, mas isso eu sei que é uma impressão muito minha, eu acho que você não concorda, que Florença é o pior lugar que eu já fui na minha vida, de todos os lugares que eu passei, mas eu acho que o que ajudou eu detestar tanto Florença é que antes de chegar lá, a gente tinha feito uma viagem de 15 dias pelos Alpes, de motorhome, uma paz, um silêncio. E foi bem no fim da temporada, tipo assim, era novembro, já nem era pra estar viajando de motorhome nessa época, mas era quando o André era CLT, não tinha flexibilidade, foi a data que deu. E aí, gente, uma paz, só a gente. E daí, de repente, a gente chega em Florença. Gente, era muita gente. E era chinês. Foi antes da pandemia. E eles viajam de bando, né? E daí com as bandeirinhas. Sim. E o povo seguindo. E era muita gente. E acho que eu fiquei com essa impressão ruim. E pra mim, a Itália, isso é uma coisa de gosto. Assim, eu sei que também tem gente que não concorda. Ela é velha. Ela, tipo, eles não pintam as coisas, eles não renovam. Aí era aquele bando de gente, e era tudo caindo aos pedaços, e pra mim é o pior lugar do mundo. Não, eu assim, a gente falado concorda quase tudo, né? Não é tão assim. Eu já fiquei um tempo também em Florença. Durante o meu sabático, eu escolhi algumas bases, assim, né? Alguns países. E eu fiquei, acho que de 2 a 3 meses em Florença. E aí viajei bastante pela Toscana também, fui de carro. E eu, assim, consegui viver, assim, uma vida mais local em Florença. Ela é lotada mesmo, é uma cidade bem deixa eu só corrigir uma coisa aqui, que eu falei, né, que era muito chinês, mas não é nada contra o chinês em si, é porque por causa da língua, eles viajam de bando, né? Sim. Então eu acho que essa que foi a impressão que eu fiquei, que era sempre muita gente seguindo a bandeirinha. Então eram muitos grupos e era isso, assim. O programa não chinês não é xenofobia, que é o conceito de muitas pessoas aglomeradas, sempre no mesmo lugar, e elas chegam, tipo, sempre juntas. Sim. Né? Os chineses, eles gostam de fazer viagem em grupo, né? Eles fazem excursão. Acho que deve ser por causa da língua, né? Eles levam os tradutores, enfim, eles gostam muito de excursão. Então, quando você vê chinês, é porque, assim, se prepara que vem atrás vários ônibus e um grupo, eles nunca viajam sozinhos, né? Então é por isso também. Mas eles estão em qualquer lugar, gente, do mundo. Quando eu fui pra Tailândia também, eu fui pra uma ilha lá que é bem famosa, chama Phuket, e eu me senti também assim, né? Nossa, nem parece que você conhece o lugar direito, que é tanta gente, era tanto chinês no barco, tudo, parece que você não parece que você tá lá, sabe? Na Tailândia, parece que tá em outro lugar, enfim, muito turístico. Mas, voltando pra Itália, habitando pra Florença, realmente, ela é uma cidade muito lotada, tudo. Mas eu gostei, assim, eu achei que, assim, ela é uma porta de entrada para você ir pra Toscana. Não que eu acho que, assim, tem muita gente, a primeira vez até que eu fui pra Florença,
Eu tinha uma expectativa que eu ia ver aquelas paisagens de Toscana, tudo. E não é isso. É uma cidade uma mesmo, cidade grande, né? Ela tá na região da Toscana, mas ela não representa o que você vê nas fotos da Toscana. Para você ver aquelas paisagens maravilhosas que você vê, aquelas estradas lindas, enfim, aquilo você tem que pegar o carro. É muito bonito. Sim, você tem que pegar um carro e você tem que viajar pelas regiões ali, você tem que andar. Então a cidade em si de Florença, não dá para você, por exemplo, passar 2, 3 dias lá achando que você vai conhecer a Toscana. Não é isso, tá? Então, assim, você precisa ter um carro, você precisa, enfim, se locomover entre as cidades para você poder ter a experiência da Toscana de verdade. Então, acho que Florença talvez é uma pegadinha nesse sentido, né? E sempre vai estar muito cheia. E sempre cheia. E quando você vai para, pelo menos foi a experiência que eu tive. Quando você vai para as estradinhas, para cidades menores, elas são cheias, mas não tanto. E as cidades são muito vazias, viu? Para falar a verdade. As cidades da Toscana, eu já fiz 2 viagens de carro também pela Toscana em momentos diferentes, assim, anos diferentes. E as cidades, pra você ter uma noção, elas parecem, passou assim, das 6 da tarde, elas viram cidade fantasma, quase pouquíssima gente na rua, é uns vilarejos, sabe, gente? Eu acho que é porque o transporte público não é muito bom lá. Não tem. Então, se o turista ele não tá disposto a pegar carro, ele não vai explorar tanto, então acho que é por isso. Não, a Toscana ela é muito bonita mesmo, mas o meu negócio é a tal da Florença. Mas eu sei que nesse assunto é uma coisa muito pessoal minha, mas é que eu fiquei com essa impressão muito ruim, de ser muito cheio e muito caindo dos pedaços. Mais uma coisa que aí vai ser em qualquer lugar da Itália é a grosseria do italiano. Que você tem que estar preparado para ser tratado mal, né? É porque assim, no geral, quem já teve convívio, né, com o pessoal ali da Itália, né, eles estando no ambiente deles também, eles reagem de um jeito, tudo é muito dramático, assim, né, tudo muito estressante. Então, assim, uma coisinha acontece, ele tipo, ele fala de um jeito que parece estar brigando com você, parece estar sempre levando bronca, tá sempre estressado, sem paciência nenhuma. E assim, talvez na cabeça deles é normal isso, né? Mas pra gente, a gente fica meio chocado porque a gente acha que tá sempre levando bronca, né? Sim. Você tá sempre saco de pancada deles, né? E assim, gente, várias coisas já aconteceram de viagens separadas também, que muito sem paciência, eles assim, grosseiros, enfim, você tem que ir preparada pra curtir o lugar. Curtir o lugar, mas saber que assim, você vai estar disposto a lidar com isso, né? Se você ficar chorando, você não vai aproveitar a viagem. Mas também, quando eles querem ser amáveis, eles são também. É que eu acho que eles têm esse impulso de que se alguma coisa aconteceu fora do que eles estão esperando, aí eles vêm com tudo. Mas eles são muito bonzinhos. Mas e sem paciência. Enfim, é o jeitinho deles, né? Mas assim, gente, a Itália é linda. O único problema da Itália são os italianos. É a cultura, né? Quando eles querem ser bonzinhos, eles são. Mas eu acho que assim, a pessoa muito melindrosa, igual eu teve essa questão, voltaria sem nenhum problema. Mas a pessoa que vai achando que vai ser igual ao Brasil, que vai tratar bem, vai ser super bem recebido, talvez. Vai ser tudo maravilhoso, não é assim, né? Talvez você seja desiludido. Exatamente. Eu acho que é mais assim, a personalidade deles, enfim, faz parte, né? E a questão também que tudo deles é maravilhoso, sabe? Tudo que tem que ser do bom e do melhor só se for da Itália, porque a pasta deles é o jeito que eles fazem, porque ninguém mais sabe fazer melhor. Então eles eles levam isso bem a sério, assim, sabe? E há de você querer fazer alguma coisa assim, fora dos padrões aceitáveis do que o italiano vai deixar você comer a comida deles, enfim, eles ficam meio surtados. São muito engraçados. Acho que da Itália é isso. Agora, um outro lugar que, assim, eu e a Mona, a gente teve experiências diferentes. E, assim, a gente fez viagens em estilos diferentes. Quando a gente foi pra Índia, a Mona fez tudo com um passeio pago, né? Tudo certinho. E eu e o André, a gente foi no freestyle. A gente tinha todas as informações e a gente foi fazendo bem por conta própria mesmo. E, gente, na Índia, você precisa lutar pela sua vida. Para tudo que você quer, você tem que fazer como se você estivesse lutando, assim, para você quer comprar um ticket de um trem. Não tem sinalização, não tem fila, eles vão entrando, porque é muita gente, né? Então, assim, eles lutam pela vida deles mesmo, e você tem que entrar na dança. Então... Não tem espaço físico também, né? Tudo muito lotado, não tem organização, ou você entra na frente e vai fazendo as coisas ou nada acontece. Mas eu acho que como você fez, aí já é bem mais fácil, né? Que você vai com tudo certinho, vai ter o guia que vai te o motorista que vai te esperar. Então, assim, quando a gente foi pra lá, foi até uma coisa que a gente conversou, eu e o André, que não é uma viagem que eu planejaria para qualquer cliente. Eu acho que para a pessoa fazer por conta própria, ela já tem que estar descolada, assim, ela já tem que estar esperta com as coisas de viagem. Ou então ela tem que fazer com isso, assim, tudo planejado, tudo já
pré-definido. Não pode deixar no estilo deixa a vida me levar mochileiro, porque é difícil. E uma coisa também que me deixou bem... tirou um pouco pra mim o brilho da viagem foi os Dalits, né, lá, as pessoas que moram na rua, porque eles têm esse sistema de castas. E aí é muito estranho, assim, você tá lá viajando e aí as pessoas dormindo. E a gente foi no frio pra Índia e eles dormem no chão, assim, daí, sei lá, dá uma coisa ruim durante a viagem, foi bem triste. Então acho que a pessoa também que tem o coração mais mole fica em depressão o resto da viagem. É que a de ver Índia, aquilo. ela tem... a gente tá acostumado, né, assim, do Brasil de ter pobreza também, mas a Índia... É um outro nível, assim. É um outro nível também de... Acho que é tudo, muita coisa envolvida, né? É a pobreza, é a sujeira, é a forma como eles vivem. E muitos deles, eles, assim, por causa da questão das castas e da religião deles, eles entendem, assim, como se fosse algo temporário, né, a situação deles, porque eles enxergam que a próxima vida vai ser melhor. Então, eles não podem reclamar dessa, eu acho, né? Eu acho que esse que é o... Então, tem o karma, tudo é como se fosse uma passagem. Então, mesmo eles tendo, né, uma vida muito miserável, eles aceitam. Eles não fazem nada pra melhorar. Então, eu lembro que a gente chegou na estação de trem, no nosso hotel. A gente chegou no aeroporto, mas aí a gente foi pra estação de trem, que era perto do hotel. Eu era, sei lá, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, frio, que eu tava cheio de roupa, eu não tava aguentando de frio. E eles dormindo, assim, sabe? Era muita gente dormindo no frio. E não sei, assim, pra mim foi muito chocante. Muito chocante mesmo, assim. Então, assim, é uma coisa... E a sujeira, eu acho, assim, quando você vai lá na onde tem o Rio Ganges, tudo... Essa parte eu não fui, essa parte deve ser tensa, né? Porque daí você vê... Gente, é tanta coisa. Eles fazem os rituais deles lá com os cadáveres. E pro pessoal deles lá, né, a religião deles, a pessoa que morre ali naquela região por causa do Ganges, tudo, do rio, para eles é como se fosse assim, o auge, sabe, da vida da pessoa, ela conseguir ter ido lá para aquela região para morrer. Então eles têm muitos rituais envolvendo o rio e pessoas que já morreram. Então assim, você faz ali alguns passeios, você anda ali em volta, você vê de tudo, né? Eles fazendo as coisas com os cadáveres, e é corpo passando no meio da rua, gente enrolar. Você tem que estar preparado para receber isso e entender, e não deixar que isso te impacte de uma forma negativa, né? Para você também não fazer mal para você, né? Óbvio que, enfim, é impactante. Você precisa entender a cultura deles, você acaba entendendo muito também o porquê que para eles, de certa forma, a realidade é o normal, né? Sim. Bom, da Índia, mas eu acho que da Índia todo mundo espera essa sujeira, essa bagunça, né? Mas do próximo destino eu tenho certeza que quase ninguém espera, e pra mim foi, um choque, porque a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, o primeiro lugar que eu cheguei nos Estados Unidos foi em São Francisco, e até então as pessoas que eu conhecia aqui nos Estados Unidos, elas iam pra Orlando, iam pra Miami, falavam, nossa, mas é tudo lindo, parece cinematográfico, e de repente eu chego em São Francisco, gente, São Francisco é uma sujeira. Era muito sujo, eu falava assim, meu Deus, tipo, o que tá acontecendo? Então, assim, pelo menos não sei como tá agora, mas quando eu fui há 10 anos atrás, era muito sujo. Foi uma terrível experiência. Sim, e eu fui para Los Angeles também, acho que 2 anos atrás, e eu fiquei muito chocada, gente, assim, eu achei que eu já fui também, já tinha ido para outras vezes, né, para Los Angeles também, fiz conexões grandes, assim, passei o dia inteiro lá passeando, e eu achei que essa vez, nossa, eu nunca tinha visto tanto, como fala, mendigo, né? Morador de rua. Pessoa em situação de rua. Pessoa em situação de rua. Como eu vi em Los Angeles agora, as pessoas acampando, assim, sabe, dominando a rua, muito estranho. E a parte de downtown também, do centro ali de Los Angeles, você se sente muito insegura, assim, sabe? Eu fiquei meio chocada, eu não esperava que eu ia me sentir tão insegura, sabe? Numa cidade tão famosa, então as pessoas tem tanto esse desejo de ir pra lá, né, assim, Beverly Hills, tudo, assim, é interessante, mas no geral, acaba sendo até um pouco chocante, sabe, porque você fala, nossa, eu não esperava que ia ser assim, você vê uma pobreza tão descancarada, né, porque nos Estados Unidos você acha que é tudo lindo, perfeito, estradas, ruas maravilhosas, mas enfim, gente, as coisas estão mudando também, nada é perfeito e vai só piorando, né? E uma coisa muito ruim também em Los Angeles, pra mim, pelo menos, assim, foi uma surpresa ruim, mas depois eu fico pensando, mas também o que eu ia esperar desse lugar, né? Que foi a Calçada da Fama. Mas é porque eu vi o povo indo, né? E eu era muito novinha na época. E aí, tipo, aparecia na TV. Eu não sei, eu imaginava um lugar super... É um lugar cheio.
cheio de pessoas, de situações de rua. Você não consegue estacionar. A tal da calçada da fama é as estrelinhas lá no chão. Gente, sério, acho que foi o pior passeio que eu já fiz na minha vida. Foi muito sem graça. E o que eu tô fazendo aqui vendo essas estrelas no chão? Então, assim, eles realmente sabem vender uma coisa idiota como uma coisa muito legal. É uma ideia, né? É o marketing. Mas eu acho que, assim, Los Angeles, ali a região tudo, né? Hollywood no geral, eu acho que se você vai pra lá, você tem que entender bem o porquê você quer ir e entender especificamente o que você quer fazer lá, né? Porque, enfim, se você faz uma road trip, assim, pela Califórnia, acho que você tem que ter um lugar para começar ou terminar. A gente foi parar lá por causa disso. E daí foi isso, né? A gente fez uma road trip pela Califórnia, foi muito legal. Porque a Califórnia, em geral, é muito bonita. A gente já tá falando de cidades específicas que são cidades muito grandes e, assim, tem toda essa questão que a gente não tava esperando, né? Mas é bem bonita a Califórnia, vale muito a pena. Se você quer fazer uma viagem, né, de carro, de motorhome, enfim... Vale bastante a pena, eu gostei bastante da Califórnia. Sim, mas é isso, assim, tem uns passeios que a mídia do entretenimento vende pra gente como uma coisa incrível, e você chega lá, não, é uma coisa idiota, não tem estacionais. Uma coisa que eu fiz que eu achei bem legal, mas a verdade é porque eu, enfim, pesquisei tudo, e eu já fiz 2 conexões muito longas em Los Angeles, né? E daí a terceira vez que eu fui agora, que eu fiquei, dormi, enfim, lá, né? Conheci como turista. De verdade. Essas 2 conexões, óbvio que eu fiquei lá na Calçada da Fama, tudo. Daí na segunda, sabe o que eu fiz? Eu fiz o passeio do tour do estúdio da Warner. Sim. Porque eles têm vários estúdios grandes, né, de gravação, de filme e tudo. Então você pode se programar, você pode fazer. É óbvio que é um passeio turístico, né? Você vai pagar e você vai entrar lá. É muito legal. Mas assim, você tem que ter alguma conexão específica. Por exemplo, eu gosto muito de Friends. Então, eu fui no estúdio da Warner por causa de Friends. Daí eu vi lá todo o estúdio montado, tirei foto no sofá, tudo. Então, assim, tem um sentido legal. E eu me organizei para isso e aí achei que foi bacana. Agora, você só ir pela cidade em si, e assim... As praias de Los Angeles, a gente gostou bastante, assim, igual Venice Beach. Mas essa parte, assim, da Calçada da Fama foi muito marcante pra mim. Porque é isso, assim, né? Tipo, se vende, não sei se pra nossa geração, assim, como uma coisa, oh meu Deus, não. E foi a coisa mais sem graça do mundo. Agora, saindo da América, vamos para onde vamos? Não, falando dos Estados Unidos ainda, tem uma praia quando eu fui pra Flórida. E eu não lembro se tinha o título de melhor praia acho que era a melhor praia dos Estados Unidos. E aí a gente falou, nossa, a gente tem que ir nessa praia, melhor praia dos Estados Unidos. Sei que a gente dirigiu muito tempo, tipo o dia inteiro, dirigindo, pra chegar numa praia lá em cima, assim. A gente saiu de Miami aqui embaixo e foi lá pra cima. A tal da Siesta Key, que era a praia mais bonita dos Estados Unidos. Pensa praia grande. Gente, mas pensa uma praia ruim. Foi aí que eu aprendi a não confiar nos títulos. Nos títulos, porque daí eu entendi por que ela ganhou. Porque ela tinha acessibilidade, ela tinha muito, assim, era uma passarela distante, né? A faixa de areia era muito grande. Então eles colocavam tipo uns tapumes para as pessoas andarem, não pisarem na areia, não queimar o pé. Mas qual a graça pra praia pisar na areia, gente? Não, aí tinha chuveiro pro pessoal estacionar. Uma estrutura, na verdade. Aí eu entendi. Eu falei assim, acho que foi por isso que as pessoas votaram, porque tipo, a estrutura é muito boa e tava muito cheia por causa da estrutura. Mas a praia horrorosa, eu me senti na Praia Grande. Em São Paulo. Quem conhece a Praia Grande, gente? É um lugar triste. Vai saber que Não, quando eu penso em Praia Grande, a Praia Grande de Ubatuba. Que é isso, assim, aquela praia do centro, né? Que é cheia de gente. Eu penso em Praia Grande e outra Praia Grande. Foi uma grande decepção. Que também não é legal. Também, quer dizer, se chama Praia Grande, já não é bom. Não é legal. E aí foi uma grande decepção pra gente, foi essa tal dessa praia aí na Flórida. Então agora vamos para a Europa, vamos sair da América e vamos para a Europa falar uma pequena lista de coisas ruins da Europa, começando por fumantes. Fumantes, não que a gente tenha coisas contra vocês, mas é que a gente veio do Brasil, onde tem esse monte de lei que não pode fumar em lugar fechado, não pode fumar não sei no que, e não existem muitas pessoas que fumam no Brasil, né? Assim, a nossa geração, assim, não é uma geração de fumantes. Então, na Europa eles fumam muito. Então, assim, tem cheiro de fumaça em todo lugar. E eu acho que, assim, muita gente na Europa, eles fumam e eles parece que tem até orgulho, sabe, de fumar. E aí eles não têm muito respeito. Eu já, assim, gente, sério, uma vez eu tava na Itália,
no ponto de ônibus, a pessoa fumando, assim, praticamente na sua cara, de propósito, sabe? Assim, É que eu acho que não tem motivo pra pessoa soltar a fumaça na tua cara, sabe? É que eu acho que eles entendem que é uma coisa ruim. E muita gente fuma, eles devem pensar, essa menina fuma também. Não, e um outro país que, assim, muito, muito fumante, que eu fiquei meio chocada, foi a Albânia. Eu fui pra Albânia uns tempos atrás aí. E assim, gente, parece que eu cheguei lá, sabe? Parece que eu voltei várias décadas atrás, de quando se podia fumar dentro de restaurante, dentro de lugar, assim, sabe? Hotel. E assim, vários restaurantes que você entrava, era aquele cheiro, sabe? Impregnado de cigarro. Até muitos lugares ainda com carpete, aquelas coisas que você fala, meu, parece que eu entrei num túnel do tempo e voltei pra 1990, sei lá, muito estranho. E aí o cheiro absurdo de cigarro. Então, assim, tem muitos lugares que você vai se assustar, você vai achar que, tipo assim, tá todo mundo na vibe de ser saudável, não tem tantos fumantes, mas não, assim, a galera faz muito na Europa. França fuma muito também. Eu não sei nem falar qual país fuma mais, gente, porque eles, no geral, eles fumam muito. E não ter essas leis de não poder fumar em qualquer lugar é o que deixa a gente mais chocada. Não, e aqueles lugares, não sei se você chegou a ver, na Itália eu vi muito isso, que é tipo uns quadrados, sei lá, no aeroporto, que tem uns quadrados assim de vidro acrílico, sei lá, e eles ficam lá dentro fumando. Fechados, fumando, né? Tipo, não existe no Brasil, pelo menos eu nunca vi. Mas enfim, e outra coisa também que... bom, é ruim, mas assim, pode ser que atrapalhe a experiência, pode ser que não. Que eles bebem muito também, né, o europeu, no geral. E tem duas cidades que para mim foi muito marcante, que foi Amsterdã. Apesar que Amsterdã é a minha cidade grande preferida da Europa, eu gosto muito de Amsterdã. Mas isso aconteceu tanto em Amsterdã quanto em Bruxelas. Eles bebem muito o europeu, então, tipo, sempre vai ter, tipo, turista mesmo, não é pessoa em condição de rua, turista mesmo, e eles bebem e andam pela rua e vomita e, sabe, então também não sei se foi a época que eu fui, que, sei lá, tava acontecendo muita, a impressão que dá é que eles vão pra muito grupo, happy sabe, hour. Tipo, fazer muito happy hour. Não, e tipo, grupo de amigos, sabe, que vem de outros países e vão pra lá, como são cidades mais liberais, e aí eles dá a impressão que você tá numa grande despedida de solteiro e tá todo mundo bebendo e vomitando o tempo todo. Então, mas acho que isso é muito forte em Amsterdã. Eu acho que a pessoa em Amsterdã tem essa vibe. E assim, em Londres a galera tem muita vibe de pub, né? Então, assim, final do dia todo mundo vai pro pub e vai beber. Mas realmente, a média, né? Eu acho que devem ter vários estudos aí. A média do que o europeu bebe de bebida alcoólica é realmente eles ficam maior. E eles, gente, eles tomam vinho no almoço, no jantar. Para isso, enfim, é muito cultural, né? Para eles é super normal. Não tem... É tipo assim, óbvio, né? Eles vão olhar pra tua cara e falar, a gente não, e eles começam a beber muito cedo, pela lei mesmo, acho que na Alemanha é 16 anos, 14, assim, eles começam a beber muito. Não sei se você viu isso, você deve ter visto isso, com certeza, na Itália, que foi uma das coisas que mais me deixou chocada. A gente saindo, assim, passando na frente de uma saída de escola, criançada, assim, eles deviam ter, tipo, 14 anos fumando na porta da escola. Eu falei, meu Deus! Onde estou? Então, assim, essa estranha, né? É bem chocante, porque a nossa geração parece que já tá meio desvinculada de algumas coisas, né? Algumas coisas que, todo mundo aceita que não é legal, é aceitável, que faz mal, todo mundo entende que não é saudável, e aí quando você vê outros lugares, assim, super mega uau, tipo, o contrário, a gente fica meio... E um lugar que você espera que vai ser mais evoluído que o Brasil, né? Você fala, meu, o que tá acontecendo? Mas então, assim, se você vai principalmente para Amsterdã, para Bruxelas, e para Alemanha um pouco também. Outra coisa também sobre a Europa é das pessoas acharem que tudo é perfeito, assim, você entrou na porta do paraíso e não vai ter crime, não vai ter nada, sendo que tem, gente, tem. Então, existem bairros, por exemplo, em Paris, ali o Arredondamento 10, né, que é perto da Estação do Norte, ou então perto, de repente, da Roma Termini, em Roma, né, são áreas que, apesar de estarem super próximas do centro turístico, elas são perigosas, então também não dá para sair andando assim como se estivesse sei lá onde. Quando eu tava viajando com meus pais, a gente foi pra Itália e a gente tava em Milão, a gente ia começar a viagem em Milão, e a gente foi dar andar na cidade, tudo, daí a gente resolveu entrar na Zara. E aí tava eu, meu pai, minha mãe e uma amiga nossa, daí a gente, sabe quando você entra numa loja, cada um vai pro canto, né? Começa a ver as coisas. E aí, sem querer, meu pai acabou ficando mais perto da minha mãe.
E aí, do nada, meu pai foi indo, ele falou, deixa eu ver o que ela tá fazendo, não sei o quê. Aí, quando ele chegou perto dela, ele pegou uma mulher com a mão dentro da bolsa da minha mãe. Uhum. A mulher querendo pegar a carteira da minha mãe, à sorte, porque a minha mãe sempre deixa a carteira, sabe, em várias... A minha mãe ama compartimentos, bolsas secretas, não sei o que, ela ama bolsas com zíperes. E aí tava muito embaixo, mas assim, o meu pai virou e pegou ela no flagra, a mulher. Aí meu pai, porque meu pai, a primeira reação dele, ele queria falar, tipo, não, né? Tipo, não, tipo, eu tô vendo. Aí ele não falou inglês, ele falou em alemão, ele falou, nein, tipo, porque ele aprendeu alemão primeiro, né, no Brasil, pra depois aprender português. Então a cabeça dele, tipo, não é português, mas, tipo, saiu, tipo, nein, tipo, ficou falando... A mulher saiu correndo, mas o meu pai, eu não vi. Tipo assim, quando eu cheguei perto deles, meu pai falou, tinha uma mulher aqui, não sei o quê. Ela super bem vestida. Aí a gente foi falar com segurança, assim, ó, da Zara. Tipo, mais um dia normal. Eles, tipo assim, tá bom. Tipo, não dá pra fazer nada, né? Quem que é a pessoa? Já foi. Tipo, tá bom. Então... Mas você vê, isso que meu pai, ele pegou no flagra, mas assim, muito aleatório. Foi assim, e eles nem estavam toda hora juntos, assim, na loja. Do nada, meu pai falou, deixa eu ver o que ela tá fazendo. E quando pegou, a mulher tava com a mão na bolsa. Então, assim, tem muito disso. Não só lugares, assim, mais que a gente sabe, né? Que é esperado, mas nos lugares que você acha que tá seguro, que tudo é perfeito, é maravilhoso. Gente, hoje em dia não existe lugar 100% perfeito, 100% maravilhoso. A não ser Indonésia. É muito seguro, a gente se sente muito seguro, por isso que eu falei isso, né? Mas assim, aqui raramente você ouve falar de assalto, não tem, sabe? Assim, é muito aqui é muito engraçado que de vez em quando eles aparecem, assim, os indonésios, eles falam, roubaram o celular, não sei aonde, e aí eles falam, não dá mais, Bali tá muito perigoso. E tipo, isso aconteceu, a última vez que roubaram o celular foi há 6 meses atrás. A gente fala, gente, no Brasil isso acontece a cada, tipo, 5 minutos. Então é muito engraçado. Mas isso é muito, assim, você tem que se atentar na Europa, gente. Não principalmente nas cidades menores, nas vilas, você pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas em cidade grande, tem que tomar cuidado onde vai se hospedar, tem que tomar cuidado, né, com as suas coisas, com seus itens. Uma amiga nossa do Brasil, roubaram o passaporte dela no metrô. Né, dentro do metrô. Ai, gente, então, assim, sem andar com passaporte, passando para baixo da viagem, pior coisa do mundo. Não façam isso, por favor. O passaporte é para ficar guardado nessa acomodação. A não sei que você tá no dia de deslocamento para pegar um outro avião, outro transporte, para mudar realmente de lugar. Tem que tudo carregar. Bem. Então, a mãe do André, ela sempre carrega o passaporte, porque ela tem medo de deixar no hotel. Daí a gente fala assim, mas é o contrário, é mais fácil roubarem na rua do que, tipo, o funcionário do hotel querer seu passaporte, né? Mas enfim, então tem que ficar muito esperto. Outra coisa também, que daí também acontece nas cidades grandes, muito, apesar dos olhos do glamour cegar as pessoas, são os ratos. Gente... Todo mundo sabe, né? A gente só finge que não. Mas tem algumas cidades que elas são famosas por isso, né? Paris é muito famosa, Nova York também. E assim, os metrôs, gente, a gente acha que, só porque é metrô vai ser perfeito também. Nada, gente. Os metrôs, tem muito metrô, muito sujo, mal cuidado, com trem velho, tudo. Então, assim, a gente tem uma expectativa muito grande, né? Só porque é país de primeiro mundo, tudo, a gente acha que vai ser tudo perfeito, né? Assim, como se fosse Japão, sabe? Todos os trem, bala, tudo maravilhoso, limpinho, perfeito. O Japão é muito limpo mesmo, o Japão é muito limpo, muito limpo. Então, assim, não pense que você vai, enfim, encontrar perfeição, porque essas cidades grandes, assim, não existe. É tudo... boato, não é assim que a vida acontece. E é muita sujeira também nas grandes cidades, nas grandes capitais. Cheiro de xixi, né? Porque é difícil achar banheiro. Isso é uma coisa também, usar facilmente. A Europa, nas cidades grandes, às vezes é muito difícil achar banheiro público, e aí a não ser que você entre numa loja, num shopping, não sei o quê. Muitas não tem, tipo, às vezes vários restaurantes não tem, né, banheiro, assim, quando são menorzinhos. Sim. E eles não gostam também que você vai entrar só pra... Eles percebem que você tá usando só pro banheiro. A não sei que às vezes você pede, se tá numa emergência, né? Tudo bem. Mas, minha dica aí de ouro pra vocês, o banheiro público mais famoso do mundo inteiro é qual, gente? É o McDonald's, Burger King. Fast foods no geral. Starbucks. Enfim, entra nessas grandes redes, que é sucesso, entra lá com a cara e a coragem, nem compra nada, vai no banheiro, sai. Faz cara de paisagem. Já fiz isso em vários lugares, vários países, e assim, todo mundo, acho que todos os viajantes, ou enfim, que estão sempre batendo perna pra cima e pra baixo, todo mundo concorda que é o banheiro público mais famoso do mundo.
Sim, mas assim, lembrar que essas cidades, essa dificuldade de banheiro, muitas cidades grandes têm muito cheiro de xixi, né, em alguns pontos. Então também lembrar disso. Outra coisa que a gente anotou. Isso aqui, gente, isso aqui é engraçado, que eu anotei aqui. Que é uma coisa que não é ruim, é só estranha. Quando a gente foi fazer a Islândia, a gente fez de campervan. Não sei se vocês já viram. É tipo um motorhome. É um carrinho pequenininho, onde tem a cama, tem uma cozinhazinha, um fogãozinho, mas não tem banheiro. Então você tem que ficar em camping pra você tomar banho. Uma estrutura, Mas né? pra você conseguir tomar banho. Aí eu cheguei lá, era simplesmente 4 chuveiros, um de frente pro outro, sem nenhuma divisória. E, tipo, aberto, tudo aberto. Tudo aberto. E aí eu fui tomar banho, porque o europeu, ele tem esse espírito livre, né? Sim, vários países na Europa, eles, assim, têm essa questão de sauna, enfim, banheiro público, eles são mais desapegados. Não, assim que eu fui tomar banho, eu tava lá tomando banho, a moça chegou, foi tomar banho também. Então, assim, eles, pelo menos nos campos que a gente ficou, era separado, homem e mulher, porém, você vai tomar banho na frente da amiguinha. E pra eles, normal. É uma coisa muito engraçada, isso eu vim em Amsterdã também. Não sei se você já viu isso, tem uns mictórios no meio da rua. Abertos. Tipo, no meio do parque, assim, o parque, as crianças brincando, assim, no canto. E o mictório, assim, e os caras vão lá, tipo, tudo aberto em volta, e fazem xixi e vão embora. Então, assim... Nenhuma parede, nenhuma cobertura, nada. Nada. Então, assim, isso é muito engraçado na Europa, assim, você tem que ir preparado para ver coisas que talvez você não queira. Agora vamos para onde? Vamos para o Oriente Médio. Vamos falar de Dubai, né? Porque o Dubai é muito glamouroso, muito aquilo. Mas o que é Dubai? É simplesmente uma cidade que foi construída no deserto. Então você imagina você estar em cima do asfalto, que já é uma coisa quente. Nossa, é muito quente. No deserto. Então, assim, é isso, né? Assim, o bom, o gostoso vai ser quando você estiver nos hotéis, nas lojas, nos shoppings. O povo vai muito, né? Eu faço roteiro para Dubai, tem shopping que o povo vai ficar indo em shopping. Porque é isso, o povo não aguenta de calor. Então, muito quente. É importante você escolher a data certa. Você tem que ir no inverno deles, que é em dezembro, porque senão você vai morrer de calor. Andrezinho ficou andando o dia inteiro com a mochila nas costas e morreu de calor. E acho que uma coisa importante também, assim, quando tem muitos países aqui da Ásia, gente, é muito úmido o calor. E é calor o ano inteiro. Por exemplo, Indonésia. E aí eu acho que, assim, tem que saber também a época que você vai vir, tá bem informado, pra você depois não ficar se sentindo assim, sabe? Porque tem gente que não gosta de calor, né? Assim, eu conheço gente que não gosta de calor mesmo e que ia detestar, sabe? Passar o tanto de calor que faz aqui em alguns momentos. Você já passou verão na Europa? Já foi? E é muito quente mesmo, vezes. Como fala? Sim, eu já fui pra Espanha, gente. Uma vez eu peguei, acho que 44 graus. Na Espanha, tava muito quente. Assim, eles começam a mandar mensagem no celular para não sair na rua, evitar tal horário. Só que a Europa, gente, é um calor muito diferente do calor da Ásia. Enfim, a Europa é um calor seco, que é muito parecido com o do Brasil também, ali São Paulo, de onde a gente é, né? Mas se você for lá pro norte, né? Aí já é mais úmido, Amazonas, tudo que é mais parecido com o que a gente tem aqui na Ásia, que é um calor úmido. Então, assim, você faz uma coisinha na rua, você já tá lá suando, pingando, parece que você saiu da academia, só que você só andou daqui até a esquina, sabe? Assim, você não fez nada de esforço. Então, se você não gosta de calor, assim, então você pesquise bem, porque existe um grande risco de você ficar, assim, super mega irritado, né? Dependendo do lugar que você for, que você vai sentir que o calor é, assim, muito, sabe? É uma coisa extraordinária porque você quer, e aí você vai tirar sua paz, porque você não vai querer ficar andando, não vai querer ficar conhecendo os lugares, tudo vai virar um drama. Então, assim, não suporta calor? Então, nem vá para tal lugar, Dubai, alguns lugares aqui da Ásia, Indonésia, porque é calor sempre. E da Europa, pesquisa, porque a gente tem essa imagem na cabeça de a Europa sempre vai estar frio. Não, gente, no calor é muito calor. Então, assim, se você não gosta, não encare esse problema na sua vida. E também uma outra coisa que também não é sobre um destino, mas é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, e às vezes só quando chega no país que se dá de cara com isso, é a questão do custo, né? Às vezes a gente acha, não, caro é só lugar que tem euro e que tem dólar. E não é verdade. Né? Tem vários lugares que usam outros tipos de moedas. Por exemplo, o Japão é assim, os países nórdicos são assim, né? Noruega, Suécia, Finlândia, o Chile é assim também. Quando você olha na conversão, você fala, nossa, com R$1 eu consigo comprar um monte do dinheiro deles. Isso quer dizer que vai ser barato? Não.
Porque daí você vai chegar nesses destinos e tudo vai ser tão caro que seu dinheiro vai continuar sem valer nada. Sim. E aí, às vezes, a pessoa... Acho que acontece isso muito com o Chile, né? O povo vai achando, vou barato, não sei o quê. Chega lá, a pessoa não tá preparada para gastar tanto dinheiro. O Chile, a comida, você comer em restaurantes no Chile é muito caro, né? É você como se você estivesse em São Paulo comendo em restaurante top, mas comendo comida que é assim, a comida que normal. Você comeria normal no seu dia a dia, sabe? Mas, assim, é muito caro. E outros lugares também que ninguém fala que é muito caro. A Nova Zelândia é cara. Austrália é caro. Então, assim... O Canadá também... é caro. Tipo assim, o dólar do Canadá, ele vale menos que o dólar dos Estados Unidos. Mas pelo menos a impressão que eu tive é que o Canadá era mais caro que os Estados Unidos. Os custos das coisas. Mesma coisa com a Austrália. O dólar, ele vale menos que o dólar dos Estados Unidos. Mas é tudo tão caro que fica caro. É um lugar caro. Então, você precisa estar bem preparado e entender que, assim, o caro, você tem que, se algum de você quer ir, que você economize para isso e que você saiba e vai preparado para isso também, né? E aí, aquela frase, né, quem converte não se diverte. Então, tem que... Se você quer mesmo viajar, esteja consciente disso e depois não reclame, né? A gente tem uns amigos que, enfim, né? Às vezes é engraçado, porque a pessoa fala tanto que quer viajar, daí a pessoa volta de viagem só reclamando, que gastou absurdo. Mas peraí, não sabia? Aí às vezes não tá de falar, mas assim, você não pesquisou, você não sabia que era pra gastar isso, porque depois a pessoa vem e só reclama, tipo, então... não, porque é muito caro, eu fui, gastei demais, o que eu gastei lá em 3 dias, gastaria em 1 mês aqui, morando aqui, mas assim... Bali também deixa a gente muito na bolha, né? Porque a gente acha que aqui, assim, né? Todo lugar vai ser assim. Eu acho que o nosso problema com a Austrália também foi esse, né? Porque eu acho que se eu tivesse ido pra Austrália morando no Brasil, até que seria ok. Aí ia achar caro, mas ok. Mas saindo daqui de Bali pra Austrália, tudo eu falo assim, meu Deus, tipo, é muito caro. Mas a gente tem que se atinar mesmo que não é só o dólar e o euro que são caros. Às vezes várias moedas mais que valem menos são muito caras também. E é isso, acho que foi isso. Se você tiver algum lugar aí que você se decepcionou, alguma história triste que você lembrar, quiser colocar nos comentários. Essas foram as que a gente lembrou, assim. Se vocês concordam, acham que a gente também tá muito louca, que, enfim, nada a ver com o que a gente tá falando, a gente também vai gostar de ouvir a opinião de vocês. Sim. E até o próximo episódio. Até mais, gente. Siga a gente, dá um like aí também, manda pros amigos. Beijo!